boa tarde. Live 2 aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comparação. Enquanto a gente se compara pra caramba com muitas pessoas e esquece de si mesma, da sua história, de quem você é, que é a história mais importante, aliás. Porque quando você percebe que tudo que você passou tem um propósito e só você sentiu e vivenciou tudo que você passou, só você sabe o quanto foi difícil, o quanto você se superou, o quanto você evoluiu, amadureceu. Essa é a mais bela história, é a sua mesma. E na live de ontem a gente aprendeu um pouco sobre a forma que você se vê, que tem muita ligação com a mãe, e a comparação também é uma ramificação disso. É a forma que você está se vendo. Então a gente busca inconsciente, como eu disse para vocês ontem, a validação, o amor, a aprovação, a aceitação das pessoas, que é o que trava a gente de fazer as coisas que nós precisamos. Por exemplo, gravar um vídeo, se mostrar ao mundo, palestrar, alavancar o seu negócio, conseguir o sucesso que você tanto busca, seus objetivos profissionais, financeiros, amorosos. Quando tá tudo travando, é algum padrão que você tá levando que você não tá conseguindo seguir adiante. E muitas vezes acontece de num processo profissional, e eu falo muito isso na mentoria Metamorfose Feminina, que a gente se compara muito e esquece da sua própria história, do seu percurso até aqui. E aí como é que a gente quer se comparar com alguém que já está lá na frente, que já passou 30 anos fazendo o que você começou agora, para colher o que a pessoa já está colhendo? E a gente distancia muito da nossa realidade. Então a gente precisa alinhar as expectativas também. E um dos pontos que mais travam, que contribui para isso também, são os seus padrões inconscientes, hereditários da sua família, que você carrega sem perceber, que geralmente se manifesta através dos ciclos repetitivos. Quando você vê, você está repetindo a mesma história da sua mãe, que você jurou que não ia repetir, que você jurou que, ai, nossa, eu jamais passaria por isso, Deus me livre. E tá lá inconsciente, refazendo. E a gente tem que perceber assim que dentro da ancestralidade, todos os humanos têm um senso de pertencimento. Então a gente quer se sentir acolhido e quer se sentir pertencente de um grupo, de um núcleo. Então quando uma criança vem numa família, ela vai seguir cada passinho do seu pai e da sua mãe para se sentir pertencente. E a gente vai replicando isso também no nosso círculo de amigos, no nosso sistema amoroso, porque a gente quer se sentir aceita, acolhida. E dentro disso da ancestralidade, quando a gente está perto de alcançar algo que é uma realidade muito diferente dos nossos familiares, geralmente relacionado com a escassez, que a maioria de nós, aqui no Brasil especificamente, temos também, que é quase que um karma coletivo, né, a escassez. Quando a gente está perto de alcançar um novo nível, você trava de alguma forma, acontece um monte de empecilho, acontece um monte de imprevistos, porque inconsciente você está pensando assim, como é que eu vou ter uma vida diferente da minha mãe, diferente dos meus ancestrais, eu vou me desconectar do núcleo da família, como que vai ser isso? Como é que eu vou sobreviver sem isso? E aí é como se a gente estivesse carregando uma carga, assim. A carga dos nossos ancestrais, o sofrimento das mulheres, as coisas que elas viveram, todo o sofrimento que a sua mãe teve para cuidar de você. Aí você tá aqui, ó, eu vou honrar meus ancestrais, eu vou repetir os mesmos erros que eles. E aí quando você olha assim lá pro futuro, pra sua vida, para algo que você quer, que você almeja, não tem como você seguir, que tá pesado demais. Aí você sempre faz isso aqui, ó. Você trava. O que é necessário a gente fazer? Entender. O primeiro ponto é entender que os ancestrais, eles são as nossas raízes. E eles sempre fazem parte de quem nós somos.
Nós somos 50% pai, 50% mãe, e é como se a gente fosse uma árvore. Todas as nossas raízes, o que sustenta a gente, que motiva para crescer, para dar impulso, força, foco, é os nossos ancestrais. Por isso que a gente carrega muitas as cargas hereditárias deles. As maldições, as pendências. E aí é você entender que sim, é possível você viver algo novo e honrar os seus pais, os seus ancestrais da mesma forma. Só que dessa vez com positividade, com amor, com felicidade, abundância, aquilo que eles não tiveram. Aí é você pegar esse pezinho que a sua mãe carregou, que seus ancestrais carregaram, e falar, toma, eu fico só com o que é meu e eu vou honrar vocês de uma forma positiva, com a minha felicidade. Aí quando você se cura, você cura todas as suas ancestrais, todos os seus descendentes, passados e futuros. Então, através de você vem muita coisa. Tem muitas de nós que a gente é chamada de ovelha negra, que a gente é muito diferente do núcleo, muito diferente das pessoas da família. E a gente é chamada de bruxa, de ovelha negra, de rebelde. E a gente já vem com essa carga realmente diferente para mudar, para trazer cura, para fazer realmente diferente na nossa família. Mas para realmente fazer isso, você precisa amadurecer, crescer, ter outras perspectivas. Então, quando a gente está com a nossa ferida ativada, com as questões da nossa criança interior, a forma que a gente age, isso é inconsciente, você não percebe. É igualzinho uma criancinha que está buscando amor, que está buscando proteção. Tudo que a sua criança queria lá dos seus pais, você replica hoje na vida adulta. Então, por muito tempo, num corpo de adulto. E para alinhar a expectativa, caminhar de um jeito saudável e concluir os objetivos, é você amadurecer. E o primeiro ponto é a gente trazer a autorresponsabilidade. Tá, eu entendi que eu tenho esse problema com a minha mãe, eu entendi que agora eu preciso maturar, entender o porquê, da onde vem, quais são as principais crenças, qual setor que está me travando no momento, assumir essa autorresponsabilidade. Para que aí sim você transmute as dores, você perdoe, você pratique as coisas que precisam, para ir um passo de cada vez. E aí o maior conselho que eu dou para vocês, assim, para de seguir as pessoas que vocês acreditam que é muito à frente, que você gostaria de ser assim, que elas não estão agregando, na verdade você está se comparando. Esse é o maior buraco hoje nas redes sociais, que é essa distorção de autoimagem e todo mundo querer ser algo que não é. E a gente se espelha, busca ser o que a pessoa está sendo ali e esquece tudo que ela precisou passar para estar ali. Foram talvez a vida inteira, anos, 20 anos, 40 anos, trilhando uma jornada que você iniciou agora. Então é uma expectativa muito acima da sua realidade. Não que você não seja boa, mas o ponto é entender qual é a sua história, ver a beleza no seu passo a passo, nas coisas que você conquistou e almejou e está concluindo hoje, no seu agora. Assim você para de projetar muito distante as coisas e começa a fazer a multiplicação do que você já tem. Que é o que eu falo tanto de gerar o dinheiro. Você gera não só o dinheiro, você gera as possibilidades, as circunstâncias, as oportunidades, os novos projetos. Você gera, você pegar o que você já tem e amplificar isso. Supondo que você tem 5 mil mensal, qual a forma que você consegue prolongar isso para 7, 10, não 1 milhão como as outras pessoas que a gente segue que fala que prosperar é ter 1 milhão de reais. É muito distante da nossa realidade. Lembra que na outra live eu falei que para ser
Para ter, a gente precisa ser. A gente precisa primeiro se tornar uma pessoa equivalente, que ressoa com o que a gente almeja. E nesse percurso, nessa estrada, é uma estrada longa. Se a gente continuar se comparando e buscando sempre fora, colocando a culpa no outro, mas é porque a minha mãe foi assim, é que as pessoas me tratam assim, o porquê que elas estão te tratando assim. As pessoas não veem meu valor, a gente não se vê também de uma forma valorizada. Como é que a gente exige do outro aquilo que nós não estamos colocando em nós, que é a nutrição? Nutrir com coisas boas, com pensamentos positivos, se olhar de uma forma carinhosa. Isso é tudo muito difícil compreender. E essa fase, depois que você descobre os problemas, é o que eu chamo de casulo. A gente pegou a metáfora da borboleta. Então você tá ali naquele núcleo, sendo lagarta, junto com as lagartas, nem sonhando que pode se tornar uma borboleta. Mas você é um diferencial, com um potencial, com o dom da cura. E quando você desconecta daquilo, que você assume a sua responsabilidade, é o momento que você vai entrar no seu casulo e voltar para si mesma e transmutar, trazer todos esses processos, toda essa questão de cura, de movimentação interior. E às vezes é um período longo, mas a gente precisa transmutar para renascer. A gente precisa tirar as cargas que a gente está aqui carregando dos nossos ancestrais, deixar com eles e seguir livre, sem travas. Às vezes o nosso corpo também ele traz pistas. Então, se o seu quadril está doendo, o seu joelho está doendo, tudo isso é ancestral, hereditário. Dor no ombro. Todo o seu lado direito representa o lado materno. Então, o que você está carregando do seu materno? É engraçado que cada ponto ele é muito importante para a gente perceber as questões inconscientes que a gente não está percebendo racionalmente. São os erros, as cargas hereditárias que a gente está carregando sem perceber. Mas o corpo reage. O corpo grita, ele conta pra gente o que está precisando ser transmutado e trabalhado. E, claro, dentro disso tem muitos terapeutas, tem ajuda, tem auxílio, tem coisas que você pode fazer para seguir, principalmente se essa pessoa tem um plano, tem um passo a passo que vai te conduzir nessa jornada, mas é entender também a sua responsabilidade. Você precisa fazer todos os dias algo por si mesma, porque a única pessoa e a mais importante da sua vida é você mesma. E a gente às vezes esquece disso. E aí se culpa pra caramba, se compara pra caramba, acha que tá devagar, procrastinando. Quanto mais você se compara, mais você para no tempo e não consegue progredir. Porque toda vez que você tá a um passo de mudar a sua vida, de transformar algo, de criar uma nova realidade, você se sente despertencente do seu núcleo, não merecedora de alcançar aquilo que você busca, aí você se auto-sabota. E o principal ponto disso tudo, do merecimento, do olhar para si mesma, a validação, é como que foi o processo da sua mãe, a vida dela, a jornada dela, porque você pode estar carregando muitas questões inconscientes. Se você tem uma boa relação com a sua mãe, pode ser essa forma inconsciente de cargas hereditárias. Da sua mãe ter sofrido demais, a mãe dela também, a mãe da mãe dela também. Ou se você tiver um atrito direto, teve uma mãe crítica, você vai ter muitos problemas de enxergar você mesma, suas habilidades, seus dons, seu potencial. E aqui a gente tem uma charada muito legal que é sobre o propósito. A gente só vai se conectar realmente com o propósito quando enxergarmos quem somos, o nosso valor.
Isso ninguém vai falar para você. Pode vir o próprio Jesus e falar exatamente o que você veio fazer na Terra. E você vai, mas eu não consigo fazer. Mas será? Tá certo isso? Porque você não se vê da mesma forma. Então a gente tem que abraçar esse eu divino, que só vem através da desconstrução, desse momento que você está no casulo, que você está absorvendo as pecinhas de tudo que você sofreu na infância, das cargas inconscientes, hereditárias, e você está transmutando, se tornando outra coisa, que é a metamorfose. E às vezes esse processo é dolorido, porque a gente vai precisar mais do que nunca nessa nova etapa colocar limites. Aí que a coisa começa a ficar difícil, porque você vai precisar se impor, vai precisar se posicionar, vai precisar desapegar para que o novo realmente venha. Então, para que haja um novo, que haja movimento, que você alcance realmente o que você almeja, você largar o velho, soltar. E às vezes é muito difícil soltar. Às vezes dói, às vezes você acha que não vai conseguir, que você fala, ai meu Deus, mas é tão difícil, bate umas bad, porque você está no processo ainda de metamorfose. E é o momento que todos os dias você vai ter que se acolher. Ser compreensiva com você mesma, entender que é um processo. E nascer de novo dói, né, Dani? É uma desconstrução, é você entender assim, poxa, eu achei que eu era isso aqui, mas eu não sou isso aqui, então o que eu sou? Se eu não sou as cargas inconscientes dos meus pais, as visões de mundo dos meus pais, as inúmeras crenças que eu tinha sobre dinheiro, sobre mim mesma, tudo isso não é real, é algo que foi construído, que você foi absorvendo ao longo do tempo na sua infância. E aí, quando você desconstrói, que você entra profundamente no seu casulo, é onde acontece a metamorfose. E aí você se torna um novo eu. Eu até postei no feed também a oração do novo eu, que é uma despedida para o seu antigo eu, porque a gente precisa dar lugar também a quem nós fomos ontem, antes de ontem, há 5 anos atrás, na infância. Cada etapa de você é muito importante para o percurso, para o seu propósito, para a estrada que você está trilhando. Quanto maior a sua dor, mais alinhado com o propósito você está. Porque para realmente haver cura e transformação, precisa doer, a gente precisa vivenciar novamente, sentir a dor. E não é confortável. Por isso que precisa de autorresponsabilidade, de maturidade, para olhar para as coisas da vida e entender, cara, não é só coisas boas. E mesmo nas coisas ruins, que a gente se considera boa e ruim, porque isso também é um julgamento nosso, bom e ruim, na verdade, não existe, é você entender que isso é uma experiência, isso vai te levar a outro lugar. Então, troca a palavra problema, risca do dicionário, e coloca desafio. Às vezes a gente se depara com um problemão ao longo do caminho e trava, para, se sente menor, se sente inferior, se sente incapaz de resolver. E na verdade você tem que olhar para aquilo como um desafio, aquilo vai te impulsionar. É tipo uma mola, você vai subir. Mas tudo depende da forma que você está vendo as coisas e principalmente você mesma. Então anota aí a palavra-chave, desapego. A gente precisa desapegar do velho, começar a falar não para as pessoas. E tá tudo bem, as pessoas não, meus amigos não vão gostar mais de mim. Problema deles. Tudo ressonância. Mas nossa, não tá legal o meu emprego depois que eu comecei a entrar. Então sai também. Tudo que não te serve mais, que não condiz com a sua ressonância, com a sua energia,
Todas as coisas que não te elevam, te diminuem, você corta. E para realmente cortar as coisas que não servem mais da nossa vida, a gente precisa ter pulso firme de fazer isso. E não é por ninguém, é por você mesma. Só você pode fazer isso por você mesma. E é em pequenos passos. E aí toda vez que vir um desafio, e a vida vai trazer isso para você, porque você se alinhou com isso, é engraçado que o universo te testa a todo momento. Ele vai te trazer várias pessoas para você falar não. Aí vamos supor que veio 5 pessoas e você conseguiu falar não para 2. Ao invés de se lamentar que deveria ter dito não para todas, repara que antes você não falava não para ninguém. Então você já começou com 2 pessoas, progrediu. É nos pequenos passos. Como diz a Cintia, é no pouco que se faz muito. E sim, olha aí a Dani falando, os amigos somem. Exatamente. Vai todo mundo se afastando, assim, por ressonância. E principalmente nesses momentos que a gente está no casulo de desconstrução, a vida no externo vai ficar um pouco instável. Você vai parecer que está sozinha, que ninguém te entende, que as coisas estão meio esquisitas, que o tempo está demorando demais. Porque primeiro você precisa desfazer realmente e liberar espaço para você viver algo novo. Por isso que é tão importante ver com amor e compaixão todos os dias as pequenas coisas que você faz por você mesma todo dia. É ver, hoje eu levantei, hoje eu fui na academia, hoje eu fiz algo diferente, hoje eu vou fazer um skincare, vou cuidar do meu cabelo, vou fazer alguma coisa por mim. E é nesses pequenos passos, que você vai moldando e se redescobrindo também. Aí você percebe que não tem comparação nenhuma. Às vezes você acha a vida do outro melhor, a fulana mais bonita, mais talentosa, fala melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas e a sua vida, a sua história? Se você pegar desde o seu nascimento, tudo que você passou até aqui. Olha quanta beleza e força tem nisso. São histórias únicas. E aqui a gente entra no outro ponto que eu falo muito também, nessa fase casulo, que é a autenticidade. Pra gente ser autêntica e criar as coisas e tirar de você, extrair, eu falo que é extrair a laranja. Você vai espremer a sua laranja. Pra você transmitir o que você é, os seus dons, a sua cura, o que você veio fazer, o seu propósito pro mundo, você precisa voltar dentro pra si e entender, o que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Você precisa ser autêntica. Deixar de se comparar, porque não existe comparação. Isso também é mais uma ilusão da tridimensionalidade. Quanto mais a gente se compara, mais a gente quer ser perfeita, sem defeitos. Conviver com a ideia de que a gente vai decepcionar as pessoas, para mim, nessa fase do casulo, foi a questão mais difícil. Porque sim, a gente vai decepcionar muitas pessoas. Você vai me decepcionar, eu vou decepcionar você. E tá tudo certo. Sempre a gente vai decepcionar quando a gente coloca um limite, algo que a gente precisa se posicionar. E esse posicionamento só vem realmente de você peitar, se mostrar ao mundo, levar suas convicções, aquilo que você acredita, quando você enxerga seu valor. Você fala, cara, sim, eu mereço, eu sou digna, eu me amo. Quanto mais você volta para si mesmo, esse olhar, mais você vai enchendo o seu potinho. É como se você fosse uma plantinha. Quanto mais nutrido e forte você tá, mais você tá se posicionando. Qual que é o problema de posicionar aqui? Muitas de vocês falam nas mentorias e nas consultorias. Tenho medo de me expor, não sou boa o suficiente, as pessoas vão falar de mim, vão me julgar, vão me condenar. E o problema delas, por que dói em você?
Esse é o questionamento, não é o que as pessoas vão falar, porque elas sempre vão estar tirando conclusões. Cada ser humano é um universo, então a forma que você expressa, que às vezes é o que você está entregando, não é a mesma forma que ele vai receber, e tá tudo bem. Essa é a visão de mundo dele. Não tem como nós sermos iguaizinhos. E é você saber o ponto de quem você é, do que você está entregando, do que você está falando. E ao invés de reagir, ficar com raiva, triste da pessoa, é você trazer essa autoconfiança em si mesma. De sim, eu entreguei isso, eu fiz isso. Se a pessoa não reconheceu, o problema é dela. Você não tem nada a ver com isso. Mas você precisa ter clareza de quem você é, o que você está entregando. E aí quando eu falo de abraçar o seu eu divino, é você reconhecer você com as suas falhas e com seus defeitos. Ninguém é perfeito. E nunca será. É você entender que sim, você peca, você erra, você decepciona. E tá tudo certo com isso. As pessoas também decepcionam você. Essa é a vida. Acontece. E a gente tá aqui na tridimensionalidade para se curar. Por isso que é tão difícil também. Faz parte do processo. E aí quando você alinha as expectativas, segue um dia de cada vez o seu caminho, o seu propósito, com as crenças que você tem, com as coisas que você acredita e desapegando ao longo do caminho, porque a cada passo que você dá, quanto mais você chega perto do seu propósito, do seu objetivo, mais tralhas, mais coisas você vai ter que ir desempregando de você. Crenças, músicas, lugares, pessoas. Tem pessoas que não condizem mais com a sua energia. Então, por que vamos mantê-las em nossa vida? É entender que as pessoas vêm e vão na nossa vida. E toda vez que você se alinha, porque essas fases da borboleta, do casulo, de se tornar borboleta, de lagarta, isso são ciclos que nós sempre vamos estar passando, principalmente nós mulheres. Porque a gente tem a transmutação dentro de nós, então a todo momento a gente está transmutando. A cada ciclo menstrual, por mais que você não menstrua, você ainda faz esse processo energeticamente. Quanto mais você transmuta, mais uma nova realidade, outra realidade você está vivendo. E aí você pega essas energias densas, aquilo que não condiz mais e transmuta. Livra essa dor para usufruir de algo novo. Isso é a todo momento. Então a gente tem que se acostumar com a ideia e o amadurecimento espiritual, pessoal, até na sua carreira mesmo, profissional, do sucesso, é você entender que vai ter altos e baixos. Sempre. A estabilidade é algo que não existe, também é uma ilusão. Porque a vida é constância, é movimento. E a todo momento a gente está se movimentando também. E quando a gente não se movimenta, as coisas travam e escancaram na nossa cara que a gente precisa mudar alguma coisa. Que alguma coisa não tá certo. Tá tudo dando errado. Se não tivesse dando errado, a gente não tinha ido de trás para ver o porquê. O que a gente pode melhorar, o porquê que tá dando tudo errado. Então tem uma fonte divina também guiando a gente nesses processos, por mais difíceis que eles sejam. E quando você tira essas camadas de quem você não é, essa falsa identidade, esse eu que foi criado através das figuras de autoridade, seus pais, pastores, professores, aí você começa a se redescobrir. E esse processo também é muito importante, porque você vai trazer a percepção para si mesma e vai notar coisas que você achou que estavam muito esquecidas já dentro de você. Coisas que você gostava há muito tempo, talvez lá na infância, retomem. Talvez você descubra novos talentos, novos dons, novas habilidades, gosta de frequentar outros lugares. Porque esse é o seu novo eu. E é muito importante nessas fases que você identifica, a Dani estava comentando aqui que está nessa fase, é você olhar para isso e pensar, ok,
Gratidão pelo meu eu antigo, que me trouxe até aqui. Eu te acolho, eu te vejo, eu te aceito. E aí você progride, vai para o outro patamar, vai para um novo estágio da sua vida. Mas acolhendo quem você foi. Não é menosprezando, não é tendo esse olhar crítico que às vezes a gente tem muito. Eu olhava para coisas do passado e sentia muita vergonha, eu não queria nem lembrar daquelas coisas que aconteceram. E hoje em dia eu olho para isso e falo, isso me trouxe até aqui. Que bom que aconteceu. Gratidão àquela Stephanie do passado. Aquela Fanny do passado que conseguiu vivenciar isso para que hoje eu estivesse dessa forma. Estivesse pensando da forma que eu estou pensando, colhendo as coisas que eu estou colhendo. E aí você acolhe esse eu divino. E a cada dia você vai renascer. É uma fase diferente, então você vai estar se redescobrindo. Na live de amanhã a gente vai falar um pouco sobre o bater de asa da borboleta, que é o processo de se manter voando. Porque agora eu sou uma borboleta, mas e aí, o que eu faço? Agora que eu sou diferente do meu ciclo, que eu tenho que colocar limites, que eu tenho que parar de me comparar, como é que eu consigo manter nisso? E a gente vai falar um pouco mais profundamente amanhã sobre isso. E eu deixo para vocês o desafio da limpeza. Então, vale a reflexão. O que você precisa desapegar da sua vida? Aquilo que não está servindo mais. Você pode anotar, escrever, fazer uma lista. Você pode esperar o seu ciclo menstrual também aqui para as mulheres para dissolver aquilo, para trazer realmente a percepção e conseguir transmutar através do útero, que é o nosso centro de energia. Você pode também, eu faço muito isso automático toda vez que eu estou mudando, que é recolher aquilo que não serve mais no guarda-roupa. As coisas que você não usa, que você não gosta, que não faz mais seu estilo. Antes eu tinha tantas roupas assim, de adolescente, sabe? De croppeds e não sei o que, coisas assim muito joviais. Não que eu não seja jovem, mas o meu estilo mudou de uns meses pra cá. E eu peguei tudo aquilo e doei. Eu não vou ficar usando mais, não faz sentido com quem eu sou. Por que eu vou deixar guardado? Aí você abre espaço pro novo. Aquelas maquiagens velhas que você não usa mais, que tá tudo podre no estojo de maquiagem. Os móveis, as coisas que você está guardando, acumulando. E aí, nós que temos feridas maternas, a gente tem que cuidar com acúmulo de coisas e compulsões. Compulsões por doce, compulsão por bebida, por sexo, coisas que viciam. Porque a gente tem um buraco, que a gente busca a mãe. O amor, a aprovação, a validação. Tudo isso que eu estou ensinando para vocês são coisas que eu demorei mais de 10 anos para perceber em mim mesma. Estava muito embutido, muito camuflado. Eu achei que eu não precisava trabalhar a minha mãe, porque a gente se dava bem. E quando eu vi, eu tinha muita coisa para tratar com a minha mãe, inclusive perdoar. Que o perdão também a gente vai falar um pouco amanhã, sobre essa parte de deixar ir aquilo que não serve mais e trazer para o dia a dia esse olhar para si mesma, começar a se perdoar. E aí é você olhar para os seus pais e entender que eles deram tudo que eles podiam para você. E olha que eles receberam menos ainda para conseguir passar isso para você. Também não é se vitimizar e colocar a culpa nos pais, mas é entender que você tem feridas, como todas as pessoas nessa tridimensionalidade aqui na Terra, e a gente precisa assumir isso, tratar isso todos os dias. Não existe um patamar que ninguém vai precisar tratar feridas mais, que está todo mundo curado, não existe. A evolução é constante. Senão estava todo mundo sendo mestre ascenso já lá na 30ª dimensão. Se a gente está aqui, a gente precisa experienciar isso, precisa se tornar responsável, começar a se sentir pertencentes aqui dessa terra, que tudo condiz, tudo faz parte,
tudo está no lugar como deveria estar. E assim você vai alinhando as suas expectativas, se tornando esse novo eu, a cada dia uma nova descoberta, um novo olhar para si mesma. Então, no mais é isso. Eu vou trazer amanhã para vocês também sobre o amor próprio e a forma que você vai se ver, autoconfiança, que é o processo que você vai estar saindo do casulo. Que são os pequenos atos de amor para si mesma. Se você já tiver um quartzo rosa, já separa ele também, porque a gente vai utilizar amanhã também. O quartzo rosa é um cristal muito bom para amor próprio, para trabalhar todos esses pontos de si mesma. É um bom companheiro nessa nova jornada. Então, a gente que já vem de um histórico, né, de ser crítica, a gente precisa se amar. E esse é o maior desafio de todos. E por falar em desafio você também. Se sentir no coração que quer algo novo, tira o velho que não faz sentido mais. Começa a dizer não para as pessoas. Começa a colocar seus limites. Vai lá no guarda-roupa, tira as coisas que não servem mais, joga fora. Faz esse movimento. Isso vai liberar muito fluxo de energia para você vivenciar algo novo. E em tempos e tempos, a gente vai precisar fazer isso, com pessoas, situações, lugares, eventos, circunstâncias. É se priorizar. Tá bom, deusas? Por hoje é só. Vou mandar algumas coisinhas lá no grupo também. E a gente se vê amanhã. Combinado? Um beijo e até a próxima.